Então, juros, o que são juros? Juros é justamente a remuneração de um capital. Da mesma forma que o salário é a remuneração do trabalho, o aluguel é a remuneração da terra, né, do aluguel da terra, os juros é a remuneração do capital. Falando sobre juros, os juros eles têm que ser eficazes em pagar pagar alguns itens, né, em remunerar o investidor adequadamente. Ou seja, tem os riscos envolvidos, né, que são as incertezas em relação ao futuro. O juro ele também deve ser eficaz em pagar, né, em remunerar o investidor do ponto de vista do poder de compra, né, justamente causado pela inflação. A gente viu ali no nosso exemplo ilustrativo, de abril de 1990, abril de 93, perdeu quase todo o poder de compra, né? Então, os juros ele tem que ser eficaz em remunerar o investidor para que ele não perca o poder de compra. E também o juro também tem que remunerar corretamente o custo de oportunidade, ou seja, outras aplicações disponíveis e a privação daquele capital, né? Ora, se eu estou tomando uma decisão de investimento, aplicando em um ativo A, significa que eu estou deixando de aplicar no ativo B, que poderia render mais ou menos, né, uma situação hipotética. E além disso, a privação, eu podia estar utilizando esse capital para realizar outra coisa, né, comprar um carro, comprar um bem, comprar um serviço. Então, ele tem que ser eficaz em remunerar o investidor nesses 3 principais itens: risco, poder de compra e custo de oportunidade. Dando continuidade aqui na nossa aula, a taxa de juros ela vai ser o valor do juro cobrado. É o preço do capital, justamente, né? E a gente tem a taxa percentual e a taxa unitária. A taxa percentual é a que a gente normalmente vê nos títulos aí, pelo mercado. 15%, por exemplo, 0,8%, 120%. Essa é a taxa percentual. Ele vai acompanhar do símbolo porcento. E a taxa unitária é justamente essa taxa percentual sobre 100, né? 15 sobre 100. Vai dar 0,15, que é o que vai servir para os nossos cálculos aqui adiante na nossa aula. Então, falando sobre juros ainda, vamos falar um pouquinho sobre o diagrama de caixa, de fluxo de caixa, antes da gente entrar no conceito de juro de fato, né? Nos cálculos e exemplos de juro. O diagrama de fluxo de caixa, ele justamente apresenta os movimentos monetários no decorrer do tempo. Ou seja, ele é um diagrama que lá no início, no período zero, pode representar, por exemplo, a aplicação de um saldo, ou seja, ele vem uma setinha para baixo, indicando que saiu dinheiro do bolso do investidor, e as setinhas para cima indicam que entrou dinheiro para o bolso do investidor. Aqui tem uma situação exemplo, né? Ocorreu uma aplicação lá no período 0, e aí nos períodos 1, 2, 3 até o período 6, ocorreu uma entrada de capital no bolso do investidor. Poderia ser, por exemplo, uma aplicação que rende juros periódicos, né? E a gente vai falar mais sobre isso adiante. E nas próximas aulas, quando a gente entrar nos títulos que pagam esses juros periódicos, nós vamos também detalhar o fluxo de caixa desses títulos, né? Então é importante, é outro conceito importante para a gente aprender aqui. Então, agora um item importante sobre juros, né? As taxas de juros e os períodos, eles devem estar na mesma unidade de tempo. Por exemplo, considere uma aplicação de R$1.000 a uma taxa de juros de 12,95% ao ano, né? 12,95% ao ano, por 3 meses. E aí nós temos 2 problemas. O primeiro problema é que a nossa taxa de juros e a nossa unidade de tempo estão em bases diferentes. Enquanto a nossa taxa de juros de 12,95% está ao ano, o nosso tempo, nosso período, né, está em meses, né, são 3 meses. Ou seja, nós temos um problema e teríamos que realizar uma conversão. E ainda, nessa situação, a gente precisa saber uma outra coisa, que é qual o regime de capitalização. Regime de capitalização quer dizer que essa aplicação ela pode ser em juros simples ou juros compostos. E a gente precisa de saber disso justamente para poder transformar ou a taxa equivalente ao trimestre, né,
ou transformar o tempo para fração de ano, né? Então teríamos que saber justamente qual que é o regime de capitalização, e é o que nós vamos falar agora, né? Quais são os regimes de capitalização? Nós temos, em resumo, 2 regimes de capitalização. Nós temos os juros simples, em que, em cada período, os juros eles vão incidir apenas sobre o valor do capital, enquanto que os juros compostos, em cada período, os juros vão incidir sobre o capital e sobre os juros acumulados até o período anterior, que é o chamado juros sobre juros. Ou seja, juros simples, o juro vai incidir apenas sobre o valor do capital, não importa quantos períodos. Digamos que eu tenha 10 períodos, nesses 10 períodos, nesses 10 meses, por exemplo, os juros eles vão incidir apenas sobre o valor do capital. Já nos juros compostos, se eu tiver 10 períodos, o primeiro período, os juros vai ser somente sobre o valor do capital. No segundo período, os juros já vai incidir sobre o valor do capital e sobre os juros que rendeu no período anterior. E assim sucessivamente, que é o chamado juros sobre juros. E nós vamos detalhar isso adiante.